Hoje nós estamos em Franca. O nosso Papo Agro de hoje é voltado especialmente para o café e, já fazendo um trocadilho, café especial. Aqui no meu colo tem um café selvagem, que pode também ter amarelo, e tem esse café aqui que é o Arara. Mas nessa propriedade aqui tem quase 50 variedades de café. O café Minamihara, que é da família Minamihara do Getúlio, eles já estão nessa área há mais de 70 anos. São especialistas em café. Essas embalagens aqui ganharam prêmios disputados com marcas mundiais. Agora, se tudo que a gente quer saber de café está concentrado aqui, vamos aproveitar. Getúlio Minamihara, é um prazer conhecê-lo, saber que eu estou provando e conhecendo uma figura que apresentou um café diferente para o mundo, de mais qualidade, um café com muita identidade. Conta um pouco para a gente da sua história. O prazer é meu, tá, Juliana? Então, o café está no sangue da gente, né? Da família Minamihara. Meus pais, meus avós vieram do Japão para trabalhar com café. E meu pai, minha mãe, eram produtores de café no norte do Paraná. E, felizmente, nós viemos para cá em 1973, antes daquela grande geada de 1975, né? Então, a gente... geada negra? Negra. Então a gente foi beneficiado, né, sem querer, e para poder sobreviver nessa área de café, porque o café tinha uma época que o preço estava muito ruim. Então, aí, o que acontece? O café, eu como agrônomo, né, a gente quer utilizar as melhores técnicas que existem no mercado, tanto de insumos, defensivos, né, e a gente sempre foi produtor, tivemos altas produtividades, mas a gente também acaba, vamos falar assim, errando por excesso, né? Excesso. Como eu era fã de defensivos, herbicidas e tal, eu acho que pequei aplicando demais do que necessário, né? E por desconhecimento também. A gente, quando aplica tanto adubo, fertilizante, defensivo, existe a medida correta. Assim como o remédio... que tem que ser respeitado. Respeitado. E usando a longo prazo, acaba prejudicando o solo. O que aconteceu comigo foi isso. Meu solo, no final de tanto uso de herbicida e fungicida do solo, acabou que praticamente esterilizando o solo. E o solo é a vida de qualquer planta. A planta não vai produzir mais como antes. Exatamente, porque no solo a raiz vai absorver os nutrientes para desenvolver, certo? Mas como eu acabei estragando a microbiota, que são os fungos, bactérias, tipo minhoca, assim, então o solo ficou os micro-organismos, né, do solo. Isso. E chegou um ponto que café não respondia à adubação que a gente fazia, né? Isso eu estou falando na década de 90. Tá? Chegou um ponto que a gota d'água foi o seguinte, foi até interessante, porque era um carnaval. Eu chamei a minha mulher, claro, vamos dar uma volta na fazenda, ver o café, como é que tá bonito. Aí eu entrei na fazenda, o café simplesmente estava murcho, assim. Né? Estava murcho, mas por quê, né? O que aconteceu? Eu falei, mas por que o café tá feio assim? Eu falei, nem eu sabia por quê, né? Porque para mim o café estava bonito. Mas no dia que estivemos lá, fazia 2 semanas que não chovia. Quer dizer, em 2 semanas o café murchou, porque não tinha radicela para poder absorver água, nutriente. Eu percebi isso. Depois eu fiquei bastante depressivo, pensativo. Por que acontece? A gente está tratando tão bem, mas a planta não reage, né? Com as pesquisas que eu andei fazendo, eu descobri que alguns herbicidas, o efeito negativo vem depois de 8, 10 anos. Olha, e tinha sido aquele ponto de corte. Então, como se fosse tipo... quando você come tipo camarão, como que fala? Para dar alergia. A alergia desenvolve depois de muito tempo. Isso, como se fosse alergia, né? Então encheu o copo, começa a derramar.
É mais ou menos isso que aconteceu com o meu cafezal, né? Foi todas as fazendas, as 2 fazendas que eu tinha. É, O manejo era igual para manejo todas, igual para então o todos. É. resultado veio igual. Aí, o que que eu fiz? Parei de tanto de adubar como passar defensivos, herbicida. Ficou uns 2 anos meio só fazendo o básico, com esterco. Até que café começou a reagir um pouco, né? Voltar. Mas eu estava bem agoniado com isso, né? Eu não podia arrancar, porque café não estava tão velho, arrancar e plantar de novo. Quanto tempo vive um pé de café? Ele fica produzindo quanto tempo? Não, não tem limite. Desde que seja bem conduzido, tem café de 50 anos. Mas hoje, em média, 15, 20 anos já erradica. O É muito café é produtivo. parecido com o universo da uva, é que a gente fala até, a uva, o vinho a gente fala do terroir, o café a gente também fala do terroir, Sim. que é a questão de solo. A uva tem as podas, o café hoje aqui ele já está madurando, né? Vai colher e aí faz o quê? Poda também? Dependendo como está a situação da planta, se poda também. Ele brota de novo, Brota de novo. produz de novo. Isso. E segue esse ciclo como se fosse uma parreira também. Isso. Só que no caso do café, não é, tem uva de 100, 200 anos, né? Uhum. É. Mas no café dificilmente vai acontecer isso. Muito diferente. Eu acho que eu provei umas 4 variedades diferentes
Cada um tem um Porque sabor. cada um tem um sabor diferente. Exatamente. Hoje, qual é a consciência que o senhor tem a respeito de solo, de produção? O custo de produção convencional é maior do que o orgânico? Porque aqui hoje o senhor está trabalhando orgânico, né? Exatamente. Eu queria chegar no porquê que a gente virou orgânico, né? Então chegou um ponto que café começou a recuperar e o tratamento que eu fazia era praticamente orgânico. Aí eu falei, vou me certificar como café orgânico, produtor orgânico. Tanto que nas embalagens vem o selo de orgânico. Então hoje a gente é orgânico, né? E consegue exportar tanto para Estados Unidos, Europa, Japão, né? Como café orgânico, certo? E aqui dentro do país, logicamente, como café orgânico também. Café orgânico especial, acho que praticamente não somos únicos, mas são poucos. Consegue fazer café especial e orgânico. E numa quantidade que é exigida para exportação. Quem exporta precisa ter grandes quantidades, né? Hoje não necessariamente, né? Pode ter um lote de 10 sacas, 50 sacas que consegue exportar. Consegue, às vezes vai no mix dentro do container com outros tipos de café, né? A gente consegue mandar um container de 320 sacos só de orgânico também, especial também. Mas quando é um lote específico, a gente consegue enviar 30 sacas, 20 sacas, 100 sacas. E hoje são quantos hectares aqui de café orgânico? Nós estamos com 70 hectares de café orgânico. Café orgânico. Quem é o país que mais bebe café? Como é que o Japão bebe café? A gente tem curiosidade, né? Porque ele é japonês, exporta café, produz café especial, então a gente quer entender. Por incrível que pareça, né, os americanos são os maiores consumidores. E depois vem o Brasil, né, que consome bastante, porque é o maior produtor de café do mundo. E em terceiro vem o Japão, que são um grande consumidor de café. Uma coisa que eu aprendi com o Getúlio é que nem sempre o maior produtor é o maior vendedor de café. Exatamente. Quem é que mais vende café? Hoje, quem vende mais café é a Alemanha. Tem café na Alemanha? Nenhum pé. Você quer saber fazer negócio, imagine só. Não existe café na Alemanha, nem um pé, mas eles vendem muito café. Eles compram da gente e revendem. Compra do mundo inteiro. Às vezes fazem um blend e vende o café para todos os países do mundo, principalmente na Europa, do gosto deles. Eles fazem um blend, né? E vendem, porque eles têm todo o café, eles têm para vender. E os compradores procuram eles. E eles são maiores exportadores de café sem ter um único pé de café. Agora eu vou até tomar mais um gole de café aqui, que a pergunta que eu vou fazer para o Getúlio vai exigir de mim um pouco mais de cuidado. Peraí. Getúlio, vamos falar de mercado. O que aconteceu que todo mundo acha que todo cafeicultor está rindo à toa? Se a gente for fazer uma conta dos últimos 20 anos, quanto era a saca de café e quanto está a saca hoje, o que mudou? No caso do seu custo de produção, é totalmente diferente, porque é orgânico. Mas o que aconteceu com o mercado? Brincadeiras à parte. É um mercado que está mais satisfatório? Esse mercado vai firmar? Realmente está sendo lucrativo ou tem mais em marketing em cima disso? A internet faz muito esse movimentão, né? A galera do marketing da internet, eles levam isso, o produtor de café está muito rico, mas será que está mesmo? Então, ninguém melhor que ele que vive isso todos os dias para contar para a gente. Como é que está esse mercado mundial de café? Bom, eu não sou especialista no assunto, porém, ao meu ver, é o seguinte, tá? O preço do café está assim porque o Brasil é o maior produtor de café do mundo, certo? O mundo consome em torno de 170, 180 milhões de sacas e o Brasil produz em torno de 50 a 60 milhões. Um terço, pelo menos, é o Brasil que produz. Aí tem outros países que produzem café também, né? Eu estou falando em café arábica, café robusta, conilon. Então, na verdade, nós estamos em 2025, porém em 24, 23, tivemos muita adversidade no climático, e a produção não foi tão boa quanto esperado. Tá? Isso vai diminuindo o estoque de café no mundo inteiro. E perspectiva de produção do 2025 é baixa também, porque choveu pouco, atrasou muita chuva na florada do ano passado. Depois da florada ainda fez muito calor. E a florada que deu, muitas vezes, abortou. O pegamento foi muito baixo.
Então, em média, aqui na região, se fala de 30% a 40% de queda na produção. É muita coisa. Muita coisa. Tá? Agora vamos falar o preço. E daí? O preço, conforme vai escasseando o estoque, vai subindo mesmo. Oferta e demanda. Exatamente, é no mundo inteiro. E como a perspectiva de produção deste ano no Brasil e em outros países também é baixa, é notório que vai faltar café no mercado, né? Então, aquela história, faltou um saco baixo, sobe, sobrou uma saca, sobe, né? Tipo isso. Agora, o café sempre foi assim, o preço dele foi muito elástico, subia, baixava. Nervos de aço. O café já teve a $40 uma saca, já teve a $500, hoje está perto disso, mas a média de $80 a $100. A média que a gente tem nesses 50 anos que eu convivo com o café é $80 a $100. A gente, quando está acima de $100, que seria 500, 600 reais a saca hoje, estava ótimo. Quer dizer, ótimo não estava, mas era um preço razoável. Sim. Hoje está $400, né? 4 vezes 6, 20, 400, mais de $400. Já teve isso? Já. Mas isso vai durar? Aí que a gente não sabe se vai durar ou não. Mas pela tendência, como a produção mundial vai se manter, eu acho que vai perdurar entre mais 1 ou 2 anos. Isso, se não acontecer nada no clima. Se o senhor puder passar um recado para os outros cafeicultores, o senhor, como está enxergando o mercado de uma forma muito macro, né? Isso. Pleonasmo, né? Mas é macro. O que o senhor diria para os outros colegas de profissão, os outros agricultores? Não, quem sou eu para falar isso? Vamos segurar firme no banco, aproveitar o momento ou vamos com cuidado observando? Não, eu acho que o preço está ótimo. Quem vai colher tem que ir vendendo, né? Agora, é difícil falar isso. E eu particularmente, eu não faço trava. A gente vende quando está colhido, né? Uhum. Mas, às vezes, hoje, é bom travar para ano que vem, porque o preço está muito bom. Sim. O preço está muito bom. Porém, igual eu te falei, se acontecer alguma coisa climática pior, pode até subir mais ainda, né? Hoje a gente está aqui, ó, tendo esse privilégio aqui desse sol maravilhoso, a temperatura hoje bem baixa no início da manhã, à noite também já vai esfriar de novo, mas a gente não sabe o que vem por aí na próxima estação, né? Então, eu sou assim, né? O café está nesse patamar realmente porque está faltando, mas também quem paga o café não somos nós, são os compradores, exportadores. Sim. Eu acho que eles estão sabendo de mais coisas que a gente que é produtor, por isso que está mantendo esse preço, né? Tem a oscilação, porém hoje está na faixa de R$2.500 a saca, né? Que dá mais ou menos $400, por R$6, né? Sim. Tá ótimo, né? Só para você ter uma ideia, em 1973 nós viemos para cá, em 75 tivemos primeira safra, em 73, 74 estava em torno de $40 uma saca, dólar daquela época. E depois da geada foi para $500. É um salto gigante. Um salto, mais de 10 vezes mais, né? A $40 ninguém sobrevive com café. Não é? $50 dá R$250 uma saca, R$300. Não tem. Não tem como. A conta não fecha pelo custo de produção, né? Então meu pai, até eu lembro muito bem, a gente sempre fez o custo em dólar, né? Falei, papai, eu estava capinando na roça, papai, café a $40, a gente vai colher tanta saca, como é que a gente vai sobreviver, né? Já estava fazendo conta disso. Eu já estava fazendo a conta. Meu pai, sabe o que ele respondeu? Falou, cala a boca e trabalha. Só isso. Então, é o melhor conselho do dia hoje, não acho que não só para os cafeicultores, mas para os outros produtores de outras culturas, né? Porque a gente fala para outras culturas, outros segmentos também. A incerteza tem. Nós estamos num setor que depende 100% do clima. Hoje pode ter que tenha chuva, depois pode ficar um bom período. Então, o que a gente faz? Fecha o bico e trabalha.
Foi o conselho que o senhor recebeu do pai que leva para a vida, Eu não né? esqueço, eu estava com 15, 16 anos na época, eu não esqueço até hoje. Falei, cala a boca, fica quieto, vamos Se o senhor trabalhar. tivesse parado de trabalhar, hoje o senhor não estaria colhendo os Exatamente. frutos doces do café, que é desse mercado. A gente começou, meu pai e minha mãe, na roça, trabalhando, capinando, adubando. Não tinha empregado, É o que não tinha essa trator. geração de hoje precisa aprender. Né? E É. que para você um dia conseguir ser um líder, um chefe, ser um dono, você tem que saber fazer todos os setores da sua empresa. A empresa do seu Getúlio é aqui, né? Debaixo do céu aberto. No céu aberto, né? A indústria a céu aberto, e ele tem que saber fazer tudo. Inclusive, a gente fala capinar, carpir, né? Limpar. No caso do orgânico aqui, é até bom que esteja assim, que tem mais nutrientes. O senhor é feliz com o café? Sou muito feliz. Tá? Eu tenho um projeto, né? Então, na verdade, até vou revelar meu segredo, meu projeto. Primeira mão, nós não vamos contar para ninguém. Você imagina como é que o povo antigo, há 200, 300 anos, consumia o café? Não. Que sabor teria? Ou tinha, né? No caso. Não. É a minha curiosidade, né? Será que era igual hoje? Não, pelo cuidado que eu vi fazendo esse café aqui, não. Então, minha curiosidade é essa. Lógico, ninguém vai trazer isso para nós, né? Mas eu tenho muita vontade de trazer aquelas variedades antigas, né, de café, que na verdade pode ser típica, alguma coisa assim, e consumir café daquela época e trazer para nós para ter uma experiência, né? Olha como era café 200, 300 anos atrás. Olha, já pensou? É uma parte educativa da agricultura também, isso é fantástico, até para essas gerações acompanharem. E nós estamos prontos para contar essa história. Vamos brindar para a gente fechar? De novo. Como é que é mesmo? Iacei. Iacei, selvagem. Campai. Campai é viva. Campai é saúde. Saúde. Então, Campai.